quero cumprimentá-los com uma boa noite, na paz do Senhor. Que alegria invade meu coração nesta noite de estar com vocês mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos como igreja do Senhor reunidos, num culto de louvor a Deus, e também pela visita de amigos queridos, que têm nos visitado pela primeira vez, outros que têm retornado, e que o Senhor abençoe vocês. São muito bem-vindos, alegra o nosso coração, nos prestigiam, e que o Senhor abençoe vocês grandemente, através da palavra do Senhor, neste momento, quando vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero dar uma palavra rápida, para quem talvez ainda não esteja sintonizado no que tem sido dito aqui. Nós somos uma congregação da Igreja Batista Unida da Vila Barros. Então é bom que se esclareça que ninguém abre uma igreja batista. Uma igreja batista abre uma congregação. E depois passa pelo processo, que já foi dito aqui, que é o concílio, quando vem uma equipe da Associação das Igrejas Batistas da região, bem como outras igrejas co-irmãs, que fazem parte nesse dia que chamamos o exame do concílio, para a congregação se tornar uma igreja batista independente. É esse processo que nós estamos passando como congregação. Temos 17 anos de vida, de existência, e aprove ao Senhor que agora, no próximo dia 30 de novembro, é a data que está marcada o nosso exame de concílio. Então, dando apenas uma palavra de esclarecimento do que nós estamos passando e vivendo. E às quartas-feiras, então, nós temos reservado um momento em que nós oramos juntos, compartilhamos as necessidades, as dificuldades, os agradecimentos, momento precioso que temos para orar com os irmãos, e depois a segunda parte desse culto, às quartas-feiras, nós temos tirado para o treinamento, vamos dizer assim, preparando a congregação para esse exame, ok? Orem por isso. O texto base da nossa reflexão nesta noite encontra-se no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, eu lerei a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Ó Deus e Pai, nós queremos te pedir agora, Senhor, que a tua palavra encontre lugar nas nossas mentes e nos nossos corações, que produza fruto nas nossas vidas, ó Deus.
a tua palavra, Senhor, que foi aberta e lida. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta porção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você quer fazer um bem muito grande a você, leia esse capítulo 21 do Evangelho de João inteiro, é belíssimo, é edificante, é inspirador, é maravilhoso. Aliás, todo o Evangelho. Nosso texto base, ele está no capítulo 21, mas antes eu quero fazer um pano de fundo, um background dessa passagem que nós lemos. Capítulo 18, depois de orar ao Pai, por mim e por você, Jesus sai do lugar onde eles estavam, junto consigo ele leva os seus discípulos, atravessam um vale e entram num jardim, que Marcos e Mateus chamam de Getsêmani, e João chama de Olival. É o mesmo lugar, João chama de Olival devido ser um lugar onde se era prensado o azeite. Esse é um lugar onde Jesus costumava se encontrar com seus discípulos, era um ponto de encontro deles, era um lugar também onde o Senhor Jesus costumava orar. Nós também temos alguns pontos de encontro com nossos amigos, onde nos encontramos para comer, para conversar, para lazer. A verdade é que temos poucos pontos de encontro para orar. E por ser um lugar de encontro, Judas sabia que poderia encontrar facilmente o Senhor Jesus nesse lugar. Chegam a esse lugar e em seguida chegam também outros dois grupos, mas para prender o Senhor Jesus. Romanos e judeus. Judas chega com eles. Pedro saca a sua espada, corta a orelha de um dos policiais. Parece que, de fato, ele está decidido a se colocar ao lado do Senhor Jesus, defender o Mestre até morrer por ele, se necessário for. Jesus, por sua vez, não apresenta nenhuma resistência, é preso, é levado perante o sumo sacerdote. Ele é levado antes ao ex-sumo sacerdote, que talvez nem tinha por que estar ali, mas é alguém que ainda gozava de muito prestígio na região da Judéia. Era inclusive sogro de Caifás, que era esse sim o sumo sacerdote em exercício naquele ano. E Pedro, que tinha seguido a multidão, agora também está lá, na casa do sumo sacerdote. Se não dentro da casa, pelo menos no pátio. Foi onde ele conseguiu chegar. Fazia frio e o pessoal que não teve acesso ao interior daquele lugar, lá fora faz uma fogueira para se aquecer. Jesus está sendo interrogado dentro da casa sobre os seus ensinos, sobre a sua pregação, também sobre os seus discípulos. É um tanto quanto perigoso para Pedro, como discípulo do Senhor, ficar ali. Pedro sabe disso, está acompanhando tudo, está a par de tudo que está acontecendo. E nisso uma empregada, uma criada, uma recepcionista, que trabalhava à porta, parece reconhecer Pedro como um daqueles pertencentes ao círculo mais próximo de Jesus. E diz para ele: você não é um dos discípulos desse homem? Pedro nega. Quem sabe assustado: não sou. E mais um tempinho, mais alguém chega e pergunta: você não era um dos discípulos dele? Não sou. Segunda vez. Mais um pouco, um parente do homem que teve a orelha decepada por Pedro passa, olha, para, pergunta para Pedro: eu não te vi com ele lá no Olival?
afinal eram todos muito parecidos, inclusive Jesus. Roupa, cabelo, sandálias, pele queimada do sol. Não, eu não conheço esse homem. Ora, o que mudou em Pedro? É o mesmo Pedro que cortou a orelha do policial quando chegaram para prender a Jesus, que ia defender o mestre a todo custo. Capítulo 19, Jesus está diante de Pilatos sendo interrogado. Pilatos procura alguma falha na conduta de Jesus, mesmo sem achar culpa nenhuma nele, por fim o condena à crucificação. Covardemente, ele acompanha o sinédrio, acompanha a multidão. Condenado assim, Jesus é obrigado a carregar a sua cruz pelas ruas da cidade, rumo ao monte onde ele seria crucificado. Lá em cima do Monte Calvário, ele é pregado na cruz, e depois de tanto sofrimento, humilhação, já próximo do meio-dia, Jesus está morto e o seu corpo é sepultado. Capítulo 20 traz o relato da ressurreição gloriosa do Senhor Jesus. Sua vitória completa sobre a morte. Traz também relatos da sua aparição a algumas pessoas por cerca de 40 dias. Jesus ainda continuou realizando milagres. E nos 2 últimos versículos do capítulo 20, João comunica de forma bastante clara a finalidade de ter escrito o seu evangelho. Ele diz assim: esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Amém. Deus seja louvado por esse plano perfeito e tão glorioso de salvação que Ele veio trazer ao mundo. E se nós estivéssemos lendo esse evangelho pela primeira vez, talvez nos surpreendêssemos com mais um capítulo, o capítulo 21. Porque o final do 20, ele é perfeitamente apropriado àquilo que parecia ser a conclusão do evangelho. E o 21 então surge e vai trazer uma história nova, um incidente novo e tremendo. E como bom pastor batista que procuro ser, eu quero afirmar para os irmãos que o Espírito Santo que nos habita, que habita o nosso ser, e que inspirou a escrita de toda a Escritura Sagrada, sabia que nós iríamos precisar do relato dessa nova história para falar aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E começa o capítulo 21. Depois disso o quê? Depois de ressuscitar, aparecer a alguns discípulos, a Maria Madalena, Jesus apareceu novamente a um grupo de 7 discípulos à margem do mar de Tiberíades. Parece que faltava ainda um milagre. Milagres que no Evangelho de João é chamado de sinais. Um grupo de 7 discípulos que estão de volta às suas atividades que eles exerciam antes de conhecer a Jesus e serem por ele chamados para segui-lo. Depois de 3 anos seguindo a Jesus, eles estão de volta a Galileia, um dos lugares preferidos deles, à beira do mar da Galileia. Eu gosto muito dessa expressão, mar da Galileia, porque me lembra o Senhor Jesus. Mar da Galileia que por João é chamado de mar de Tiberíades. E eu fico imaginando como deve ter sido difícil para Pedro aqueles 3 dias pós-crucificação de Jesus.
ter que conviver com aquele sentimento de culpa, de ter negado ao Senhor, aquele sentimento que toma conta da sua mente e faz os dias ser mais difíceis. Ter negado o Senhor Jesus numa noite tão difícil para o Senhor Jesus. Aconteceu tudo o que aconteceu, aquelas idas e vindas, Jesus sendo conduzido para lá e para cá, feito um objeto. Pedro acompanhou tudo, todas aquelas coisas, as falas, tudo que agora castigam a sua consciência, porque ele sabe muito bem o que ele fez. Ele sabe que ele negou o mestre que tanto o amava, que tinha se dedicado a ele para ensiná-lo, tantas conversas, sua companhia preciosa, mas ele o negou naquela noite por 3 vezes, e viu quando pela manhã o Senhor foi sentenciado à morte, e perto do meio-dia foi crucificado e morto. Agora já faz 3 dias que isso aconteceu, e parece que é tarde demais para qualquer arrependimento. Tarde demais para mudar essa história. Pedro talvez tenha chorado muito naquela manhã, naquele dia, naquele final de semana inteiro. Imaginem, meus irmãos, um pescador experimentado pelas surras da vida, com as mãos ásperas, calejadas, com braços e ombros queimados do sol, agora com o rosto entre as mãos, chorando como criança inconsolável, de arrependimento por algo que não dava mais para mudar. Pedro, talvez sem ter mais lágrimas para chorar, Pedro decide que vai voltar para as redes. Olha lá para o seu velho barco que está ancorado ali na praia, caminha em direção ao barco, empurra-o para o mar, começa a desenrolar as redes bem devagar. É tudo mais do mesmo, o mesmo barco, o mesmo mar, as mesmas redes. Pedro abre mão da sua aposentadoria de pescador aposentado, e não só ele, mas outros 7 discípulos também o acompanham nesse retorno à profissão. Nós vamos com você. Tarde demais para querer mudar o rumo dessa história tão triste, que acaba assim de forma e de um jeito tão triste. Passam a noite toda no mar, cujas águas eles conheciam muito bem, onde estavam acostumados a trabalhar. Mas o texto vai dizer que naquela noite não pegaram nada, nem um peixe. Pobre Pedro, um desastre como discípulo, um desastre como amigo, quando mais se precisou dele, e agora um desastre como pescador. Quem sabe já se perguntando e considerando, caso não fosse também tarde demais, o ramo da carpintaria. Poderia exercer a profissão daquele que foi o seu grande mestre, o seu grande Senhor, e que ele tanto amou, com quem tanto aprendeu as mais preciosas lições da vida. Quem sabe não seria esse o remédio para a sua consciência atormentada, para amenizar a dor da culpa, amenizar o arrependimento. Faria pelo resto da vida uma espécie de trabalho em homenagem ao Senhor que ele tanto amou, mas traiu. Cada peça na oficina de madeira terminada o remeteria de alguma forma ao mestre. E o dia está clareando, aquele azul profundo no céu,
intenso, lindíssimo. Mas alguns minutos o céu já vai ficando aquele avermelhado, alaranjado. Um verdadeiro espetáculo da natureza, o dia amanhecendo, e eles então veem alguém lá na praia. Uma voz vinda lá da margem. Pedro vê, os outros veem, ninguém reconhece quem está falando com eles lá da praia. Pode ser ainda que, porque esteja escuro, para reconhecer a pessoa que estava andando lá na praia, mas por outro lado estava ao alcance da voz quando falou com eles. E ele vem chegando, e aquele barco vem chegando à margem, e a voz pergunta para eles: pegaram peixes? Vocês têm algo para comer? Não, nada. Eles gritam de volta. Então lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Havia uma crença popular à época de que o lado direito era o lado da sorte. Mas eles com certeza já tinham feito isso. Jogar a rede de novo. Estão cansados, exaustos. Mais do que isso, estão envergonhados. Um grupo de 7 marinheiros, veteranos, experimentados, voltando do mar pela manhã sem nenhum peixe. Mas quem é essa pessoa ali na praia? Vai saber, é algum expert, algum especialista em pesca, que vem do outro lado do país, trazendo para nós uma técnica nova, que nós ainda não conhecemos. E sem nada a perder, sem orgulho nenhum para proteger, eles arriscam e jogam a rede. E o texto vai dizer: e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Leva alguns minutos para Pedro perceber. E não é nem Pedro quem percebe primeiro. Mas quando isso acontece, Pedro salta na água antes de qualquer outro. Pedro vai nadando o mais rápido que pode, para chegar o mais rápido que pode até a praia, para ver e se encontrar e abraçar aquele que ele tanto amava, recriar um milagre extraordinário na sua vida. Que milagre é esse? Ah, dessa vez a mensagem firmaria no coração de Pedro. Dessa vez a mensagem encontraria solo fértil no coração de Pedro. Desde esse dia, Pedro nunca mais pescou peixes como profissão. Mesmo quando o mestre se ausentou definitivamente à vista de todos, segundo o relato de Atos, passou o resto da sua vida contando a quem quisesse ouvir que nunca é tarde demais para tentar uma outra vez. Quem sabe Pedro dizia: fui salvo, fui liberto da culpa, fui liberto da vergonha, do peso da consciência, do arrependimento que estava me sufocando. Eu fui salvo da consciência culpada que me atormentava dia e noite. Eu fui salvo. E agora, com a mensagem firmada no coração, Pedro pregava a palavra de Deus. Pregava o evangelho de Jesus e vidas iam sendo transformadas. Um grupo significativo de pessoas transformadas ficou ao lado de Pedro, discípulo transformado, quando este anunciou corajosamente a judeus israelitas, algumas semanas mais tarde, proclamando em alto e bom tom: portanto, que todos
todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma timidez mais nas palavras de Paulo. Nenhuma relutância mais nas suas afirmações acerca de Jesus, dizendo que sim, eu sou um seguidor desse Senhor Jesus. E com isso é deflagrado um movimento enorme, cujas pessoas se tornam seguidoras daquele que venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém se cansava de ouvir, ninguém se cansava de falar acerca disso. Cristo era o modelo de vida para cada um deles. Cristo era a mensagem na boca de cada um deles. Pregavam o tempo todo a Cristo, que foi morto e ressuscitou, não por falta de assunto, mas porque não conseguiam esgotar o tema Cristo Jesus, que a cada dia ia produzindo transformação de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O que destravou as portas do coração de Pedro? É que ele viu ao Senhor Jesus. É que ele teve de fato um encontro real com o Senhor Jesus. Agora ele foi transformado pelo Senhor. Agora ele foi constrangido pelo amor do Senhor Jesus. Passou a entender o plano divino da salvação de Deus aos homens através de Cristo Jesus. Seus pecados, então, como que colidiram com o Salvador. E o Salvador prevaleceu. O amor do Senhor prevaleceu. Que história maravilhosa. Que história extraordinária. E a mesma que nós temos para contar ao mundo. É a mesma história que nós temos hoje que contar ao mundo a tantos que ainda hoje necessitam de um encontro com o Salvador. Muitas coisas aconteceram aos discípulos de Jesus ao longo das décadas que se seguiram. Muitas e muitas noites seriam ainda passadas longe de casa. Em muitas caídas da noite, a fome ainda lhes corroeria o estômago. A chuva lhes encharcaria as sandálias, a pele. As pedras ainda lhes feririam os pés, o corpo. Muitos naufrágios, chibatadas, martírios, quanta e quanta perseguição. Mas havia uma cena no repertório da memória desses homens que os impelia a prosseguir e jamais desistir. Que cena é essa? Aquele que foi traído voltando para encontrar os seus traidores. Encontrar não a fim de castigá-los, mas a fim de enviá-los. Não a fim de criticá-los, mas a fim de comissioná-los para uma grande comissão. Lembrá-los que, cumprido o tempo e o propósito divino, aquele que estava morto reviveu e os que eram culpados foram perdoados. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E quanto a mim e quanto a você? Será que alguma vez você já pensou que é tarde demais para você, em alguma questão, em alguma área da sua vida? Antes de dizer se sim ou se não, antes de entrar no barco, tomar o caminho do mar, antes de começar a desenrolar a rede, me permita, meu irmão, minha irmã, fazer apenas mais 3 perguntas para você. Primeira, você já entregou de fato a sua vida e o controle
o controle da sua vida para Jesus, quando Ele te chamou para segui-lo, sem reserva, com tudo o que você tem, com tudo o que habita o seu ser, inclusive com as suas dúvidas, seus dilemas, seus medos, suas mágoas, seus arrependimentos, suas lutas, suas frustrações, seu coração, sua incredulidade, tudo você pode entregar ao Senhor Jesus. Se você não fez isso ainda, por que você não fez? Por que não recorreu a Ele nessas questões? Se você respondeu que sim, que já fez isso, a segunda pergunta é: você foi fundo nisso? Levou a sério essa sua decisão? Persistiu nisso? Manteve-se constante nessa decisão? Teve atitude? Permaneceu? Ignorou as soluções superficiais e que estavam visíveis, sobre a qual você precisava ter uma experiência mais forte com o Senhor? Procurou provisões mais profundas junto ao Senhor, que você sabe que só Ele pode te dar? E a terceira pergunta é: você está atento à voz de comando do Senhor Jesus? Ainda hoje, lá do ponto de vantagem do Senhor, em relação a nós, no meio do mar, sobre o qual nós sequer podemos ficar em pé, muitas vezes sem afundar. Desse ponto, será que você está atento à voz do comando do Senhor Jesus? Ou você acha que Ele não está se importando mais com você, devido à pessoa que você foi, devido à pessoa que você tem sido? Talvez você ache que Ele se decepcionou com a sua performance. Quem sabe você acha que Ele está bravo com você. E Ele te diz: tente do lado direito do barco e você encontrará peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Os peixes estarão lá na hora em que o Senhor ordenar. Não estarão ali por acaso. Há um poder sobrenatural que os reunirá ali quando a voz do Senhor se fizer ouvir. Tente do lado direito. O desejo de desistir é grande, é comum a nós seres humanos, inclusive a nós cristãos. O sentimento de fracasso é um sentimento muito familiar aos seres humanos. Mas essa passagem da palavra de Deus, essa porção da palavra de Deus, serve para nos dizer hoje que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a seguir em frente e a viver na liberdade do perdão que tanto necessitamos. Independente do nosso passado, nós podemos viver o hoje na liberdade do perdão que vem do Senhor. O Espírito Santo é quem nos mostrará a cada um de nós o que significa em nossas vidas, no nosso contexto particular, tentar do lado direito do barco. Discirna pelo Espírito do Senhor o que Deus quer e espera de você a cada novo dia que Ele te dá como oportunidade. E lembre-se que a cada nova aurora, cada novo amanhecer, quando o céu vai ficando alaranjado, é quando o Senhor já tem providenciado uma nova e grande e maravilhosa oportunidade para mim e para você. Para quê? Para que vivamos cada dia
a vontade do Senhor nas nossas vidas, porque somente assim seremos pessoas felizes e realizadas, mesmo em meio à vida atribulada que nós levamos. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, e nós queremos dizer com o coração aberto diante do Senhor, que nós desejamos, que nós queremos ir até o Senhor, que nosso coração anseia pelo Senhor. Ó Deus, mas às vezes nós sentimos envergonhados de quem somos, daquilo que fazemos, nós nos sentimos quantas vezes, ó Deus, culpados, nos vemos inadequados naquilo que nós conseguimos produzir. Ó Senhor, mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor enviou o Seu Filho como expiação, como purificação do nosso pecado, e que não há pecado tão grande que o Teu perdão não possa cobrir, alcançar e transformar as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus pela garantia que o Senhor nos dá na Tua palavra, de que nós somos perdoados e que nós nos tornamos aceitáveis diante do Senhor, por meio do sacrifício do Teu próprio Filho Jesus, o nosso Salvador, que tanto nos amou, e por amar veio ao nosso encontro, em nome de quem nós nesta noite oramos, agradecidos, justificados, certo de que fomos perdoados para viver uma vida segundo a Tua vontade, para vivermos uma vida que glorifique o Teu nome, porque nós sabemos que para isso, ó Deus, nós fomos criados. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo conforto e consolo da Tua santa e bendita palavra que nesta noite veio aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.